Neste vídeo vamos explorar os ensinamentos de Vyasa sobre os 4 tipos de karma. Essa classificação nos ajuda a compreender como nossas ações moldam a consciência e direcionam o caminho evolutivo. 1. Karma negro. Refere-se às ações mais traiçoeiras e depravadas. Surge da ignorância, da materialidade densa ou da escolha deliberada pelo erro. Quando fruto da ignorância ou da densidade, pode ser transformado pelo desenvolvimento da consciência espiritual. Quando fruto de escolha consciente contra a voz espiritual, leva ao estado chamado aviti, comparável ao inferno ou das tradições cristãs. 2. Karma preto e branco. É o karma do homem comum, que oscila entre o bem e o mal. Governado pelos pares de opostos, o amor e o ódio, bondade e crueldade. O crescimento espiritual depende da atitude em relação aos outros e dos efeitos causados. Com o tempo, o equilíbrio é alcançado e o homem passa a agir corretamente, guiado pela lei do amor. 3. Karma branco. É o karma do aspirante e do discípulo, antes da libertação. Baseado em estudo, meditação e não agressão. Refere-se ao plano mental, onde o pensamento é dirigido e a consciência se emancipa dos 3 mundos. Marca o caminho da purificação e da preparação para a libertação. 4. Karma nem branco nem preto. Estado do yogi desapegado. Não gera karma, pois não há desejo pessoal nem efeitos que o prendam à manifestação. Os atos são realizados sem apego e não produzem consequências sobre ele próprio. Do livro A Luz da Alma, Alicia Bailey, página 190. Vyasa indica que o karma, ou ação, é de 4 tipos, que assim expressa para nós. 1. O tipo de atividade que é má, traiçoeira e depravada. Esta é chamada negra. Este tipo de ação é produto da mais profunda ignorância, da mais densa materialidade ou de deliberada escolha. Quando for resultante da ignorância, o desenvolvimento do conhecimento provocará gradualmente um estado de consciência no qual não mais se conhece este tipo de karma. Quando o que chamamos de ação errada é proveniente da materialidade densa, o desenvolvimento gradual da consciência espiritual transforma a escuridão em luz e o karma é novamente anulado. Quando, no entanto, for resultante de escolha deliberada, ou da preferência pela ação errônea, apesar do conhecimento e em desafio à voz da natureza espiritual, este tipo de karma levará ao que o ocultista oriental chama de aviti ou 8ª esfera, um termo sinônimo ao que a ideia cristã chama de alma perdida. Estes casos, no entanto, são raríssimos e se relacionam com o caminho da esquerda e com a prática de magia negra. Embora esta condição implique o corte do mais elevado princípio, o do espírito puro, de suas 2 expressões, a alma e o corpo, ou dos 6 princípios inferiores, ainda assim, a vida, em si própria, permanece, e, após a destruição da alma em Aviti, ser-lhe-á oferecido um novo ciclo de ser. 2.
o tipo de atividade que não é nem toda boa e nem toda má, que é chamada preta é branca. Diz respeito à atividade kármica do homem comum, que é governado pelos pares de opostos, e cuja experiência de vida é caracterizada por uma oscilação para frente e para trás, entre o que é bondoso, inofensivo e resultante do amor, e o que é duro, maléfico e resultante do ódio. Diz Vyasa, o preto e branco é provocado por meios externos, pois neste caso o veículo de ações cresce, ou causando sofrimento, ou agindo bondosamente para com outros. Torna-se aparente então que o crescimento da unidade humana e suas qualificações dependem de sua atitude para com os demais e do efeito que tem sobre eles. Assim traz-se de volta a consciência grupal e se gera ou elimina a karma. Assim, também, é a oscilação do pêndulo entre estes pares de opostos gradualmente ajustada até o ponto de equilíbrio ser alcançado, e o homem age corretamente, não porque o bem ou o mal o atraiam, cada um por seu lado, mas porque a lei do amor, ou da alma, dirige do alto. 3. O tipo de atividade chamada branca. Este é o tipo de pensamento vivo e de trabalho, praticados pelo aspirante e pelo discípulo. Caracteriza o estágio do caminho anterior à libertação. Vyasa o explica assim: o branco é daqueles que se valem dos meios para melhorar do estudo e da meditação. Isto depende apenas da mente. Não depende dos meios externos, e não é conseguido, portanto, causando-se prejuízos a outros. É evidente então, que estes 3 tipos de karma se referem diretamente a. Ao plano da materialidade. O plano físico. B. Ao plano dos pares de opostos. O plano astral. C. Ao plano do pensamento dirigido. O plano mental. Aqueles cujo karma é branco são os que, tendo feito progresso no equilíbrio dos pares de opostos, estão agora empenhados no processo de sua emancipação consciente e inteligente dos 3 mundos. Fazem isto através de a. Estudo, ou desenvolvimento mental, através de uma apreciação da lei de evolução, de uma compreensão da natureza da consciência e de sua relação, de um lado com a matéria, de outro, com o espírito. B. Meditação, ou controle da mente e a criação, assim, do mecanismo que dá à alma o controle dos veículos inferiores e torna possível a revelação do reino da alma. C. Não agressão. Nenhuma palavra, pensamento ou ação que provoque dano a qualquer forma através da qual a vida de Deus se esteja expressando. D. O último tipo de karma é descrito como ou nem branco, nem preto. Não se gera karma de espécie alguma ou não se produzem efeitos através de processos iniciados pelo yogi, que possam prendê-lo ao lado forma de manifestação. Agindo como ele o faz, do ponto de vista do desapego, nada desejando para si, seu karma é nulo e seus atos não produzem efeito algum sobre ele próprio.
Destes três tipos de karma emergem as formas que são necessárias à frutificação dos efeitos. Quando cada vida vem à manifestação física, nela estão latentes os germes e sementes que devem frutificar, e são estas sementes latentes que são a causa eficiente do aparecimento da forma. Estas sementes foram semeadas em algum tempo e devem frutificar. Elas são as causas ou skandhas que produzem os corpos em que os efeitos devem vir a se anular. São os desejos, impulsos e obrigações que mantêm o homem na grande roda que, girando continuamente, leva-o à existência no plano físico, para ali levar à frutificação tantas destas sementes quantas, de acordo com a lei, ele possa suportar ou controlar, numa vida. Estes são os germes subjetivos que produzem a forma em que frutificarão, amadurecerão e se completarão. Se as sementes kármicas forem negras, o homem será grosseiramente egoísta, materialista e inclinado para o caminho da esquerda. Se forem negras brancas, levá-lo-ão a uma forma adequada ao pagamento de suas obrigações, de suas dívidas, deveres e interesses e à realização de seus desejos. Se forem brancas, tenderão a construir um corpo que será o último a ser destruído, o corpo causal, o templo de Salomão, o Karana Sarira do ocultista. Esse corpo, na libertação final, é destruído e nada separa então, o homem, de seu Pai no céu, e nada o mantém ligado ao plano material inferior. Conclusão. O objetivo final da jornada é a libertação. Quando o corpo causal é destruído, nada mais separa o homem de seu Pai no céu. Ele deixa de estar ligado ao plano material inferior e alcança a união plena com o divino. Assim, os 4 tipos de karma mostram não apenas os diferentes estágios da ação humana, mas também o caminho que leva da ignorância ao desapego total, culminando na libertação espiritual.